Hoje eu quero ler com vocês o livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Vou ler o versículo 1 até o versículo número 10. Quero fazer aqui uma explanação sobre esse texto, esperando que esse texto, essa palavra dita, né? Deus trabalhe por nós, trabalhe entre nós, para fazer aquilo que Ele apraz fazer. Diz assim, Lucas capítulo 7, tendo terminado de dizer tudo isto ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que ele fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considere digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, ele vai, a outro venha, e ele vem. Diga meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que havia sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido, ou encontraram o servo curado. Amém? Esse é o texto. É o texto da Bíblia que conta essa passagem. Aliás, a Bíblia faz menção de 6 centuriões, né? Centuriões faz parte da história do cristianismo, né? E alguns centuriões são bem destacáveis. Esse é um deles, aquele centurião que assistiu à crucificação de Jesus, e depois que ele viu tudo que acontecia, ele falou: este verdadeiramente é o Filho de Deus, né? Nós temos outro centurião também importante, aquele centurião Cornélio, do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E esse centurião que ele, ao converter ao Evangelho, ele alterou o contexto do Evangelho naquela época, não é? Porque ele não era judeu, era gentil, não é? Inicia, portanto, através de Cornélio, uma nova história, uma nova dinâmica do Evangelho com base na salvação daquele centurião Cornélio. Também nós temos um centurião importante na viagem de Paulo para Roma. Diz a Bíblia que o centurião salvou Paulo, né? Então o centurião sempre é importante. Centurião é um comandante de 100, né? Então pensa bem, quando o centurião tem respeito, quando o centurião tem prestígio, quando o centurião tem palavra de consideração por parte dos seus comandados, ele influencia, né? Ele faz diferença. Ele muda, portanto, a história, influencia a vida de pelo menos 100 pessoas. Então, o centurião é essa pessoa. Nesse texto aqui do centurião, demonstrou a sua fé em Cafarnaum. É o início do ministério de Jesus. Jesus já havia feito alguns milagres, né? Já havia deixado alguns sermões, especialmente aqui o sermão da bem-aventurança, algumas curas que havia realizado na região de Cafarnaum, né? Porque a região de Cafarnaum, onde estava ali a Galileia, então naquela região Jesus iniciou o seu ministério. Aí nós deparamos, portanto, no início
do seu ministério, a história desse centurião. Esse centurião tem muita coisa a informar para a gente. Eu queria pensar um pouco com vocês sobre essa personagem. Bom, primeira coisa, a gente vai analisar aqui os gestos, as atitudes, as qualidades desse centurião. Né? Diz que ele era centurião, mas tinha um servo, um criado. Um criado não era soldado, era um criado. Este criado, este servo, doente, quase à morte. Em outro livro fala que ele é paralítico e vivia em terrível sofrimento. Essa é a situação. Doente, quase à morte, paralítico e em terrível sofrimento. Aí nós encontramos a atitude deste homem, desse centurião. A atitude que ele teve para com este servo. Este servo, que na verdade, esse criado, era para ser descartado. Era para ser esquecido. Mas esse homem teve as seguintes ações, a seguinte gesto com relação a esse servo. Ele não descartou. Ele não descartou aquele servo. Por estar doente, por estar quase à morte, por ser paralítico e por estar sofrendo. Ele acolheu esse servo. Ele interessou pelo servo. Ele intercedeu pelo servo. Ele intercedeu. E ele usou o seu prestígio em favor daquele homem. Ele usou o seu prestígio em favor daquele homem. Nessas atitudes do centurião, a gente pode concluir sobre a sua pessoa. Primeiro, ele é uma pessoa que sabia amar o próximo. Né? Ele estimava muito o seu servo. Ele era uma pessoa humana. Ele era uma pessoa do bem. Uma pessoa que age assim, uma pessoa do bem. E ele era um homem de coração amoroso. Né? Então eu posso concluir que ele praticou um ato que é comum, que é verdadeiro, que combina com o cristianismo. Né? Cristianismo é isso. É amar o próximo, é ser pessoa do bem, coração amoroso, interessar por alguém, acolher alguém, interceder por alguém, né? E usar daquilo que você pode usar em favor de alguém. Portanto, isso é cristianismo. Parece até que ele estava cumprindo ou tinha ouvido o sermão de Jesus, quando Jesus falava assim acerca desse relacionamento. Ele diz no seu sermão, no capítulo 6 de Lucas, versículo 27, assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos e faça o bem aos que o odeiam. Abençoe os que maldiçoam e ore por aqueles que o maltratem. Se alguém bater em você numa face, ofereça também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não exija que eu devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores assim agem. E que mérito terão se emprestar às pessoas de quem espera devolução? Até os pecadores emprestam aos pecadores e espera receber devolução integral. Amém. Porém, os seus inimigos faça-lhe o bem e empreste a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande a vocês e serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os gratos e maus. Seja misericordioso, assim como o vosso Pai é misericordioso para com vocês. Então, na verdade, parece que esse centurião tinha ouvido esse sermão de Jesus, né? Ele praticou ali realmente o que é cristianismo, né? Ele estava vivendo um padrão espiritual muito além do padrão espiritual dos líderes religiosos da época, né? Estava vivendo um padrão, uma qualidade espiritual muito além daqueles que eram líderes religiosos da época, sacerdotes, fariseus, peritos da lei, esses homens que cuidavam da parte religiosa da nação de Israel, não é?
Aí o texto diz, ele ouviu falar de Jesus, e certamente ele pediu para alguns líderes religiosos contar para Jesus o que ele precisava, o que ele carecia da parte do Senhor Jesus, que era curar os seus servos. Aí nós temos uma observação interessante, porque ele, ao pedir Jesus para curar os seus servos, ao seu servo, ele já tinha noção, já tinha uma ideia, já tinha alguma informação de que Jesus era capaz de fazer isso, de que Jesus era suficiente de fazer isso. Certamente ele já tinha escutado, ou estava, alguém deu testemunho para ele da cura daquele paralítico que foi trazido na casa daquelas pessoas que estavam rodeando Jesus. E Jesus, ao receber aquele paralítico trazido por 4 pessoas, ele diz: perdoados são os teus pecados. Aí os líderes religiosos que estavam ali levantaram a seguinte questão: Jesus, ele não tem poder, não tem autoridade de perdoar pecado. Isso é só para Deus. Aí Jesus, que conhece o pensamento do homem, entendendo o pensamento que está passando na cabeça dos líderes religiosos, ele perguntou assim: para vocês qual que é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Aí os líderes religiosos se calaram, porque perdoar pecado e também dizer ao paralítico: levanta e anda, não é coisa fácil, não é coisa para qualquer um. E eles se calaram porque não tinha resposta. E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, a ti te digo, ó paralítico, levanta e anda. E diz a Bíblia que todos ficaram atônicos e glorificavam a Deus, cheio de temor, e dizia: hoje vimos coisas extraordinárias acontecer. Esse fato aqui aconteceu lá perto de Cafarnaum, na região. E isso chegou no ouvido do centurião. Alguém contou, deu testemunho. Aqui, eu vejo aqui o poder do testemunho, não é? Alguém testificou de Jesus. Alguém disse para aquele centurião o que Jesus operou na vida daquele paralítico, né? O poder do testemunho. Então, o poder do testemunho certamente alcançou o coração daquele centurião. Ele, quando viu o seu servo naquele estado debilitado, naquele estado sem esperança, naquele estado de quase morte, ele lembrou, ele caiu no coração, ele creu que se Jesus interessasse por aquele seu servo, ele poderia curá-lo. Então, o fato é que é o poder do testemunho. Alguém testemunhou, O centurião creu porque alguém dispôs em dar testemunho. Nós não podemos perder a oportunidade de dar testemunho do poder de Jesus, da autoridade de Jesus. Porque quando nós falamos da autoridade de Jesus, nós estamos transmitindo para alguém, uma esperança que a pessoa já não tinha. Estamos transmitindo uma porta aberta para a pessoa que pensa que tudo está fechado. Estamos transmitindo uma possibilidade para alguém que pensava que não havia mais nenhuma possibilidade. Então, todas as vezes que nós damos testemunho de Jesus, nós estamos contribuindo para salvar vidas. Nós estamos contribuindo para resolver problemas insolúveis. Então, a importância do testemunho. Agora, o que me chama a atenção na personagem aqui do centurião, é que o centurião, ele era um homem tipo do homem de um coração fértil, um coração de terra fértil, É aquele tipo do homem que a palavra de Deus caía, chegava e frutificava. Esse homem aqui, o testemunho bastou para ele crer em Jesus. Então, o testemunho que alguém deu sobre Jesus foi suficiente para ele crer no Senhor Jesus. Aí nós temos que alguns líderes religiosos, que estavam ali também em Cafarnaum, que eram
amigos, que era admirador do centurião, estavam ali, e o centurião pensou assim: as pessoas mais certas, mais ideal para mim comunicar com Jesus, deve ser os líderes religiosos. Ele não sabia de nada, né, certamente, desses problemas doutrinários, dessas oposições, dessa intriga, dessa dificuldade que aqueles líderes religiosos tinham sobre a pessoa de Jesus. Mas o centurião não estava pensando nisso. Ele pensou em pedir os líderes religiosos para falar com Jesus para curar o seu servo. Muito bem. Vocês sabem muito bem que os líderes religiosos da época, eles rejeitavam os propósitos de Deus, rejeitavam, portanto, o plano da salvação em Cristo Jesus, né? Eles desacreditavam da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, e perseguia Jesus de todas formas. No entanto, eles quiseram atender o pedido do líder, do centurião, e foi até Jesus, numa forma interessante, porque eles foram até Jesus. Diz que os líderes foram até Jesus e com insistência, eles pediram a Jesus para que ele fosse curar o servo do centurião. Interessante, eles não acreditavam nisso. Interessante, eles não aceitavam o poder, a autoridade de Jesus, mas eles, naquele momento, para fazer média com o centurião, eles insistiram. Aí os líderes religiosos fizeram as seguintes observações sobre o centurião: este homem merece que faça isso. Líderes religiosos: esse homem construiu a nossa sinagoga, esse homem ama a nossa nação. Foi assim que ele dirigiu: Jesus, cura aquele homem lá, aquele servo, porque esse centurião, ele é gente muito boa, sabe? Olha, esse homem, ele merece a bênção. Esse homem, ele construiu a nossa sinagoga. Foi ele que construiu a sinagoga de Cafarnaum. E esse homem, nas suas ações, ele ama a nação de Israel. Aí, como se fosse um predicado que justificasse Jesus está movendo com mais pressa, em direção àquele paralítico. No entanto, essas qualidades enumeradas pelo centurião, pelo líder religioso sobre o centurião, não justificava e muito menos fazia por merecer, uma resposta de Jesus. Nem respondeu, ele escutou tão somente. A atitude dos líderes religiosos aí encontra alguns pensamentos errôneos, que a gente precisava fazer alguma análise sobre isso. Primeiro, porque ele merece, porque construiu uma sinagoga, porque ama a nação de Israel. Essas não são razões e nem as motivações que Jesus tinha para curar aquele paralítico. Não era essas razões, não moviam o coração de Jesus. E eles não fizeram menção do homem doente. É interessante que eles não fizeram menção da dor do homem, não fez menção do sofrimento do homem, não fez menção da paralisia, não fez só menção das qualidades humanas do centurião. Essa foi a forma que eles usaram, mas essas coisas não comoveu Jesus. Aí diz a Bíblia que Jesus estava perto da casa, Jesus dirigiu para casa, quando o centurião mandou uma comitiva de amigos. Mandou uma comitiva para consertar o erro dos líderes religiosos, sabe? Para mudar aquela situação. Ele talvez percebeu o que aqui havia acontecido, então eles mudaram, quiseram mudar a realidade. Aí o centurião mandou uma comitiva de amigos. Aí a comitiva de amigos era mais íntimos, era mais interessante, era mais achegado o centurião do que os líderes religiosos. Aí levou para Jesus a seguinte mensagem. O centurião mandou pela comitiva de amigos a seguinte mensagem: Senhor, primeiro ele tratou Senhor, não foi mestre, não foi Jesus, não, Senhor, não te incomodes,
não te incomodes, pois eu não mereço o Senhor, eu receber o Senhor debaixo do meu teto. Olha onde que ele colocou, do meu teto. O Senhor é muito grande, é muito poderoso, é muito maravilhoso para eu te receber debaixo do meu teto. Outra coisa, Senhor, eu não sou digno de ir ao teu encontro. Eu não sou digno de ir ao teu encontro. Aí bem claro ele falou: Senhor, eu quero que o Senhor saiba que eu sou um homem que tenho soldados na minha ordem, na minha autoridade. E na minha autoridade eu mando fazer, ele faz. Eu mando ele vir, ele vem. Eu mando ele ir, ele vai. Senhor, basta tão somente uma palavra tua e meu servo será curado. É aquela atitude daquele homem botou Jesus em admiração, né? Admiração pela atitude, pelo modo pelo qual aquele centurião tratou a pessoa de Cristo. Aí Jesus tratou assim: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Aí nós podíamos aqui nesta noite estudar sobre a grandiosidade da fé desse centurião. Por que a grandeza da fé daquele centurião? Em uma versão, fala bem assim: Senhor, pois eu nem considerei digno de ir ao teu encontro. Senhor, não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. O Senhor sabe que eu não sou uma pessoa boa. Ele fala, numa versão da mensagem, a mensagem traduz digno assim: o Senhor sabe que eu não sou uma pessoa boa. Não sou uma pessoa boa. E nem mereço a sua ajuda. E nem mereço a sua ajuda. Está numa expressão bem clara. O centurião falou: Senhor, olha, não quero que o Senhor tenha trabalho, para ter um trabalho comigo, de vir até minha casa, não. Não precisa disso não, Senhor, porque eu não sou uma pessoa boa. Eu não mereço isso. Eu não mereço a sua ajuda. Basta, se o Senhor quiser, uma palavra resolve tudo. Aí Jesus admirou, portanto, a fé desse cidadão. Essa grandeza, essa fé, que a gente vale a pena observar com as nossas observação, para nossa edificação no dia de hoje. Primeira coisa que a gente precisa aprender aqui com esse centurião, que a gente precisa aprender. Primeiro, não descarte quem um dia te serviu. Fala comigo. Não descarte quem um dia te serviu. Não descarte. Outra coisa, não despreze quem precisa da sua ajuda. Diga comigo. Não despreze quem precisa da tua ajuda. Terceiro, interessa pela dor do próximo. Diga, interessa pela dor do próximo. E quarta conclusão que a gente aprende aqui: faça o bem e não olha a quem. Faça o bem e não olha a quem. Esta é a primeira, nós aprendemos nesse contexto aqui desse homem. Isso é cristianismo. Isto é cristianismo. Então cuidado para a gente não fazer uma ação que não confere com aquilo que nós cremos. Aí esse centurião, ele fala uma coisa interessante que chamou a atenção de Jesus, porque até aquele momento, aquele dia, a discussão, o problema que existia no ministério de Jesus, ali naquela região, era quanto à palavra, quanto ao poder da palavra. Nós vamos ver em algumas menções que Jesus falava e eles admiravam: este ensina com autoridade a palavra de Deus. Então, em outra versão mais popularizada, Jesus, em vez de falar tamanha fé, fala fé singela. Na verdade, essa fé que o centurião praticou é a fé singela. É a fé simples e a fé verdadeira. A fé sem nenhuma ofuscação,
sem nenhuma oposição, uma fé verdadeira. Na verdade, esse centurião compreendeu o que os líderes religiosos não tinham compreendido ainda. Não tinha compreendido. Na verdade, até hoje é assim. Infelizmente, essa poder religioso prevalece muito com base no merecimento da dignidade. Merece, precisa ajudar, no merecimento, na dignidade. É assim que se avalia o homem no contexto atual. Ele merece, Ele é uma pessoa boa, ele é assim. E as qualidades do homem se aparecem, Ele é digno e assim por diante. Aí, este centurião, ele agiu da seguinte forma. Primeiro, ele foi muito humilde. Ele teve humildade de não deixar as suas qualidades pessoais sobressaírem. Segundo, ele reconheceu que as suas obras não fariam a pessoa merecedora ou digna da graça do Senhor Jesus. Ele compreendeu. A minha pessoa, a minha qualidade, as minhas obras não faz por merecer eu ser digno e merecedor da graça de Jesus. Portanto, ele não vangloriou-se das suas qualidades. Ele deu a entender como que se as suas qualidades não lhe dava nenhum mérito perante o Senhor. Ele não fiou-se, ele não creu, ele não atendeu, ele não usou os benefícios, as qualidades da sua pessoa para pedir, invocar o que ele queria. Mas na verdade, nós encontramos aqui que a fé não é resultado dos favores que fazemos. A fé não é resultado dos favores que fazemos. Não era a fé com base numa religião. Não é religião. E Jesus, na verdade, ele estava combatendo isso aqui. Ele estava discutindo esse ponto aqui. Esse problema existencial aqui dessa turma. E é interessante que nós vamos observar, por exemplo, no capítulo 7, no versículo 6, capítulo 7, versículo 6 de Marcos, Jesus falou assim, versículo 5, ele fala: então os fariseus, os mestres da lei, perguntaram a Jesus: por que o seu discípulo não vive de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles em vão me adoram, seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbá, ou seja, é oferta dedicada a Deus. Vocês os desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês, mesmo transmitiram e fazem muitas coisas como esta. Então a fé não pode ser baseada em uma religião, em uma tradição, em um costume, em uma ideia, em um conceito pessoal. O que estava aqui em jogo era exatamente isso. A fé daqueles líderes religiosos era uma fé baseada só em tradição, só em costumes, só em práticas humanísticas. O povo que honrava com os lábios,
mas não servia a Deus de coração. O povo que adorava a Deus, mas os seus ensinos não passavam de regras humanas. Nada disso tinha validade e não acrescentava nada à fé. E esse mesmo sintoma, essa mesma realidade, nós encontramos no capítulo 11 de Lucas. Lucas, eu gosto muito deste exemplo aqui, não é? Lucas capítulo 11, Jesus prega um sermão, prega uma palavra. Aí no versículo 27, enquanto Jesus dizia essas palavras, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Então essa mulher tinha já ensinos, já tinha uma doutrina dos líderes religiosos, aonde ela estava transferindo para Maria méritos, a dignidade, aonde Maria era merecedora de toda a bem-aventurança, né? Toda a felicidade. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Então Jesus está desfazendo essa ideia do alto merecimento, da alta dignidade. O merecimento, a dignidade ou a fé em Cristo não podia ser baseado em uma crença tradicional, uma religiosidade e assim por diante. A nossa fé, ela não pode ser baseada nisso. Mas também esse centurião, ele demonstrou, ele evidenciou aqui uma coisa que é interessantíssima na vida espiritual, que ele compreendeu o que é autoridade espiritual. Ele compreendeu o que é autoridade espiritual. Então, a compreensão da autoridade espiritual é uma coisa fundamental para que uma pessoa tenha acesso, tenha as bênçãos, tenha uma vida religiosa, uma vida espiritual fundamentada naquilo que é verdade, né? Mateus capítulo 7, nós temos lá onde as pessoas declaravam claramente sobre esta palavra, né? Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então Jesus ensinava a palavra de Deus com autoridade. Com autoridade. No capítulo 9 também de Lucas, de Mateus 9, de 1 a 7, Jesus da mesma forma, ele realizou aquele milagre do paralítico, mostrando que ele tinha autoridade de perdoar pecados, tinha autoridade de curar enfermos, né? Jesus, portanto, na sua comissionamento que ele faz para o discípulo, ele diz que ele dava autoridade ao seu discípulo para pregar o evangelho, curar os enfermos, né? E operar milagres, sinais e maravilhas. E Jesus, no seu apogeu aqui na terra, quando ele estava transmitindo as ordens ao seu discípulo, e era assunto ao céu, ele dizia: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade. A autoridade de Jesus é plena, é total, né? É autoridade sobre o mundo físico, o mundo espiritual. A autoridade de Jesus é sobre toda potestade, toda ação, toda poder que existe no mundo. A autoridade de Jesus, portanto, é plena no mundo espiritual, no mundo físico, tanto na terra como no céu. A autoridade dele, portanto, é a mesma do céu, é a mesma da terra. Então esse centurião, ele teve a perspicácia, a inteligência espiritual de perceber, de entender, de decifrar a autoridade de Jesus. Ele falou: Senhor, eu sou homem também de autoridade, só que minha autoridade é sobre 100. O meu teto é 100. Mas eu tenho autoridade sobre meu servo. Eu digo para ele ir, ele vai. Digo para ele ficar, ele fica. Digo para ele fazer, ele faz. Agora, a minha autoridade, o meu teto é 100. Então ele percebeu o teto de Jesus. Ele compreendeu que a autoridade do teto de Jesus é os céus.
Amém? Toda autoridade só tem nos céus e na terra. Portanto, a tua autoridade é poderosa, que não precisa algumas práticas que era mormente usada naquela época. Por exemplo, ir à sinagoga, impor as mãos, estar presente fisicamente. Ele, na verdade, o centurião quebrou esse protocolo. O centurião quebrou o protocolo daquela necessidade de Jesus estar fisicamente presente, de Jesus estar impondo as mãos sobre alguém, em nome de Jesus, de estar em uma igreja, em uma comunidade, em um grupo de pessoas assim. Não precisa disso. Ele quebrou o protocolo. Basta uma palavra que a bênção tua vai chegar na minha casa e meu servo vai ser curado. Basta uma palavra. Então nós temos aqui, a gente podia analisar nesta noite aqui, onde se encontra a grandeza da fé desse centurião. Onde encontra centurião. É interessante porque esse centurião não tem, tá vendo, o tempo de crença que alguns aqui têm. Esse centurião não tinha sido batizado ainda. Esse centurião não tinha Bíblia. Ele não conhecia a lei, não conhecia muitas coisas que você conhece. Imagina bem, era prematuro, era um recém-convertido, mas o testemunho de Jesus foi suficiente para ele crer em coisa, entender coisa que os líderes religiosos não entendiam. Infelizmente é assim, irmão. Tem algumas pessoas que às vezes o tempo de fé, o tempo de crença, o tempo de religião não foi suficiente ainda para ele entender algumas verdades da fé, algumas verdades do cristianismo, algumas verdades da prática de uma vida de comunhão perfeita com o Senhor. Jesus fez deferência a esse homem, uma deferência que causava ciúme a grande gente. Essa deferência aqui podia insultar, podia humilhar grandes pessoas ali, né? Alguns grandes homens que evidenciaram a sua fé. Jesus, nem em Israel eu vi tamanha fé. Em Israel, quer dizer, ele envolveu todo mundo. Ele deu uma grandeza, uma dimensão naquela prática, naquele ato de fé daquele homem. A deferência que ele fez àquele centurião foi uma deferência elogiosa ao extremo. Nem em Israel eu vi tamanha fé. Aí a gente precisava ter graça de Deus para a gente entrar nessas entrelinhas dessa palavra aqui, para descobrir a grandeza da fé desse centurião. Aí eu podia assim insultar vocês, assim, será a sua fé tem a grandeza da fé desse centurião? Será que a sua atitudes e gestos cristãos confere com a atitude e gestos desse centurião recém-conhecedor de Jesus através de um testemunho? É porque aquele homem bastou um testemunho. Bastou um testemunho. Tem muitas pessoas que a Bíblia toda não basta para ele. É preocupante isso, porque às vezes o Novo Testamento todo não basta. O Evangelho todo não basta. Aquele homem, um testemunho bastou. Bastou para ele praticar, para ele evidenciar gesto de um verdadeiro cristão. E receber uma deferência marcante na história. Nunca vi, nem em Israel vi tamanha fé. Tamanha fé. Eu queria, portanto, aqui observar com vocês essa grandeza de fé. Essa grandeza de fé. Jesus admirou, voltou-se para a multidão que seguia e disse: então os homens que haviam sido enviados, quais homens? Os amigos. Não foram os líderes religiosos que voltaram. Se fosse o líder religioso, até seria interessante, valorizava eles, mas não foram eles. Na verdade, eles não acreditavam que Jesus podia curar aquele homem.
Eles duvidavam disso. Mas foram os homens que foram enviados com aquela mensagem, aquela palavra do centurião. Eles foram enviados, voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido, curado. Aquele que estava quase à morte, estava vivo. Aquele que estava em terrível sofrimento, já estava alegre. A consequência, o efeito, foi só um. Foi só um. Foi a autoridade dita pela palavra. A autoridade dita pela palavra. No entendimento da autoridade espiritual do centurião, ele entendia que a autoridade que havia em Cristo, e que os líderes religiosos não entendiam, não compreendiam, era bastante para ele ser abençoado com aquele desejo que tinha em ver seu servo curado. Aí a gente conclui da seguinte forma: o resumo da fé verdadeira está no poder da palavra. O resumo da fé verdadeira está no poder da palavra. Eu quero usar alguns versículos para a gente estar pensando, fortalecendo essa ideia em nós. Mas, por exemplo, Romanos capítulo 9, 28, o escritor, o apóstolo Paulo, escreve, 9, 28, escreve para nós a seguinte expressão. 10:8 de Romanos fala bem assim. Olha aqui. Aleluia. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que proclamamos. Aleluia. A palavra da fé que proclamamos. Aí versículo 9 fala: se vocês confessam com a sua boca que Jesus é o Senhor e creem em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é poder da palavra de fé. Poder da palavra de fé. No versículo 17 fala assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa expressão de Paulo é muito poderosa, muito forte. Porque ele diz que a palavra da fé está na nossa boca. Tá? Quando nós dizemos palavra de fé, que sai do nosso coração, né? Essa palavra tem o poder de fazer milagres, de operar maravilhas, de mudar a circunstância. Porque aqui no capítulo 9 de Romanos, versículo 8, fala assim, que o poder da palavra, versículo 8 fala: é assim, mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Bom, três coisas que precisamos aqui ter consciência. Primeiro, a palavra de Deus não está distante de mim. A palavra de Deus não está longe de mim. Eu conheço a palavra. Eu tenho direito, privilégios
entendimento, inteligência de conhecer a palavra, de estudar a palavra, de meditar na palavra. Então essa palavra está na minha boca, está no meu coração, está na minha mente. Quando eu ministro essa palavra de fé, com autoridade de fé, essa palavra tem poder. Tem poder. Palavra de fé. É a palavra que o centurião falou que Jesus tinha. Uma palavra tua basta, Senhor. Uma palavra tua basta. Aí o versículo 16 fala que, consequentemente, a fé que opera milagres. Você sabe que a fé, ela tem 4 aspectos, não é? Tem a fé natural, a fé própria do homem. Todo homem tem fé. O homem é um ser de fé. O fato de você saber que amanhã, depois dessa noite, amanhã tem um dia, vai clarear o dia, isso é fé. Se a pessoa você perder a fé que o dia vai amanhecer, não é? É fé. Fé natural. É fé nas coisas que vão acontecer naturalmente. Mas você tem que crer nisso. Você trabalha 30 dias e crê que no final do mês o patrão vai te pagar o salário. Isso é fé. Fé natural. Agora, tem uma fé que a fé é como o dom do Espírito. Para você fazer milagres e maravilhas. E tem a fé como fruto do Espírito. Mas a fé na palavra é aquela fé que gera em mim milagres. Veja bem, aqui, se eu confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos, milagre, ponto, sou salvo. A salvação, portanto, ela vem quando eu ministro uma palavra de fé na minha vida. Eu não precisei fazer nada. Eu não precisei invocar nenhum mérito. Eu não precisei apresentar nenhuma dignidade humana. Eu não precisei invocar nenhuma ajuda externa. Eu simplesmente creio. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Amém? Então essa palavra de fé é essa palavra de fé que o centurião creu. Essa palavra de fé que o centurião testificou para nós. Essa palavra de fé que o centurião ensinou para nós e que os líderes religiosos não compreendiam, não sabiam, não tinha mente espiritual para entender aquilo. Cada um de vocês tem autoridade. Quem é patrão, quem é chefe, quem tem o seu negócio, tem seu espaço de mando, tem a sua autoridade. A sua autoridade é a autoridade de acordo com o seu teto. Meu teto de autoridade é esse aqui. Agora, o que o centurião percebeu é a grandeza do teto de Jesus com relação à sua autoridade. Porque ele percebeu coisas que os líderes espirituais não tinham entendido e até hoje não entendem. Não entendem. Que o poder da fé está na palavra da fé. Agora quero ler mais alguns versículos para nós nesta noite. Atos capítulo 19 e 20. Para a gente, Atos capítulo 19 e 20. Para a gente estar consolidando isso nessa noite com vocês. 19 e 20 de Atos fala bem assim. Desta maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Desta maneira, na pregação da palavra, a palavra de Deus difundia e se fortalecia.
Aí diz que a igreja crescia mediante a palavra de Deus. Aí vem Filipenses, palavra pastoral. E a palavra pastoral que eu gosto muito de Filipenses é uma palavra dita para os crentes de Filipos, né? Onde Paulo escrevendo assim, ó, para a gente entender a razão de Paulo, ele fala assim, ó, façam tudo sem queixa, nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, vírgula, retendo firmemente a palavra da vida. Aí ele diz o seguinte, olha, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado em vão, inutilmente. Ou seja, Paulo, como pastor, está dizendo para nós, olha, todo pastor que ama a palavra de Deus, todo pastor que prisa pelo interesse da vontade de Deus, ele tem orgulho, tem prazer e tem contentamento se a igreja, se os membros estão retendo fielmente a palavra da vida. Retendo fielmente a palavra da vida. A palavra da vida. Agora, eu queria Lucas 8, 21, fala bem assim para nós. E ele respondeu, tá? Vamos ler aqui o versículo 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguia aproximar dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e quer ver-te. Ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Aleluia, glória a Jesus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Eu quero, portanto, observar com vocês aqui que o milagre da cura daquele servo do centurião foi um fato, assim, singelo. Uma fé singela. Não foi uma fé expert, uma fé pós-graduada, uma fé não, uma fé singela. Sabe que eu concluo aqui? É porque a fé é singela, é simples. Nós é que complicamos muito. Tem gente que complica muito a prática da fé. Sabe? Tem gente ouvindo mais os líderes religiosos do que a palavra da vida. A vida espiritual, meus irmãos, é simples. É simples. É praticar uma fé singela, mas verdadeira. É uma fé que compromete a palavra no seu dia a dia. É uma fé que exalta, que glorifica, centralizada na pessoa de Cristo. É Ele, por Ele e a Ele glória para todo sempre, amém. Agora, eu quero assim pensar com os irmãos aqui que às vezes nós por uma razão de negligência, displicência, descuido, frieza, em desinteresse, nós complicamos muito a fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Esse viverá pela fé, irmão, assim, esse viver pela fé, não é o viver pela fé no aspecto que você está dependendo de alguém da fé,
te ajudar você a manter vivo, ter sobrevivência. Não, viver pela fé é você em tudo, nas suas necessidades materiais, físicas, espirituais, emocionais, familiares, tudo você vive de fé. A gente precisa ter graça, ter inteligência, ter a sabedoria, ter a perspicácia de centurião, de usar a palavra de fé em favor do meu servo, em favor do meu irmão, em favor da minha filha, em favor da minha casa, em favor do meu amigo, em favor da minha igreja, em favor dos meus pais, em favor de mim mesmo. O problema, às vezes, é que nós queremos complicar a fé, como os líderes religiosos queriam complicar. O que está em voga aqui é a centralidade. É a centralidade na pessoa de Cristo. Sabe? É a centralidade na pessoa de Cristo. Cristo, Ele é a plena, a total autoridade nos céus e na terra. Quando eu tenho essa certeza na minha vida, eu preciso ministrar a palavra de fé através do nome de Jesus Cristo. Sabe? Muitas coisas que eu tenho direito, às vezes não vou desfrutar. Muitas bênçãos que é minha, às vezes não vou receber. Ou da mesma forma você. Razão muito simples. É porque eu não exerci a palavra da fé. Muita promessa que eu tenho, às vezes eu nem sei que tenho. Como que eu não sei a promessa que eu tenho, eu quero recebê-la? A promessa que eu tenho que conhecer qual que é. Quando eu percebo, quando eu reconheço, quando eu entendo a promessa que tem, eu exerço a autoridade no nome de Jesus naquela promessa. E em nome de Jesus eu vivo, eu aposto, eu vivencio, eu experimento esta promessa que Deus tem para mim. Aleluia. Eu vejo assim, às vezes, eu vejo hoje um aspecto do mundo evangélico, onde as promessas residem muito daquilo que é imediato, aquilo que é material, aquilo que é físico, sabe? A gente precisa sair dessa ideia de merecimento, dignidade, sabe? Isso é humanismo. A gente tem muita bênção de ordem espiritual que a gente despreza. Por exemplo, eu não consigo entender um crente em Jesus que não tem paz. Eu não posso entender. Paz é cristianismo. Paz é resultado de fé. Paz é consequência da fé. Paz é produto da fé. Como que eu digo que tem fé e não tem paz? Aí, se me falta paz, falta fé. Está faltando fé. Às vezes a gente preocupa muito com a saúde física, né? O problema hoje não é saúde física, é saúde emocional. O grande problema das pessoas hoje é saúde emocional. É saúde da alma, né? A alma cansada, a alma batida, a alma aflita, a alma em tormenta, a alma sem paz, a alma angustiada. Mas eu preciso apostar pela fé daquilo que é minha, que é meu por direito. Jesus disse: o meu fardo é leve. Meu fardo é leve. E encontrareis em mim descanso, abrigo, segurança, paz, conforto, consolo para as vossas almas. Eu tenho que apostar daquilo que é fé para mim. Eu não posso viver na orla ou no entendimento desses líderes religiosos aqui, porque eles, na verdade, eles falaram uma coisa que nem
e nem for lá para confirmar, porque eles não acreditavam que Jesus podia curar. Mas eu estou aqui nesta noite, passado 2000 e tantos anos, afirmando a mesma palavra. Se Jesus nessa noite mandar uma palavra de fé na sua vida e na minha vida, milagre acontece comigo e acontece com você. Basta uma palavra dita por Jesus, que tudo altera, que tudo transforma. Aleluia. E não precisa você ser graduado em santidade, graduado em teologia, graduado em outros cursos, não. Basta somente você ter o testemunho do poder, da autoridade que há no nome deste homem, por nome Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé nesta noite, por favor. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ser práticos da fé. Práticos da fé. Vamos ser resumidos da fé nessa noite, como aquele centurião. Sabe? Não precisa comitiva vir falar de você para mim, não. Não precisa você receber nessa noite uma oração especial dos obreiros da igreja. Vamos ser mais resumido. Não precisa você fazer um relatório do que está acontecendo assim. Pastor, eu fui tão bom para a igreja, já dizimei, pastor, eu já fiz isso, fiz aquilo, e está acontecendo. Não precisa disso não. Vamos usar a simplicidade da fé, tá? A simplicidade da fé é essa. Vou perguntar e você responde com você mesmo. Qual é o seu problema? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua aflição? Qual que é a sua angústia? Qual que é a sua dor? Que te perturba no dia de hoje? Esta é a pergunta. Responde para você mesmo. Agora, deixa eu te falar como pastor. Irmão, orar com você com imposição de mão é simplesmente ritual. Orar com você com unção de óleo é ritualismo, tá certo? Fazer um grupo aqui na frente, rodear você, é ritualismo. Agora, a fé singela diz o seguinte: a fé singela, a fé não simplória, a fé não é simplória, é simples, mas não é complicada. A gente que complica. A fé singela diz o seguinte: Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, eu não mereço a sua ajuda, eu não sou gente boa, eu não sou gente boa como eles estão pensando que eu sou. Eu peco, eu erro, eu falo indevidamente, eu faço coisa que não ia fazer. Mas Senhor, olha para mim não, olha para mim não, não olha para os meus méritos não, para a minha dignidade que eu penso que eu tenho. Olha, Senhor Jesus, para cumprimento da tua palavra, isso que basta, cumprimento da palavra de Deus. Irmão, o que Jesus preserva é cumprir a palavra. Eu zelo por cumprir a minha palavra. Eu zelo por cumprir a minha palavra no mundo espiritual, no mundo eterno, no mundo físico, no mundo pessoal, no mundo de cada um de nós. O que Jesus mais preza é cumprir a sua palavra em mim e em você. A poder da palavra de Deus, e deixa ela ser ministrada em sua vida mediante o poder do Espírito Santo, porque basta uma palavra para o Senhor nessa noite apaziguar esse sofrimento que te atormenta, resolver esse problema que tanto te aflige, trazer consolo para essa alma que se encontra abatida, trazer a paz e o conforto que a sua alma precisa nesta noite. Eu não tenho recurso, mas eu tenho autoridade no nome de Jesus, para dizer: Senhor, cumpra na vida do teu filho, da tua filha, a tua palavra, que é poderosa para esmiuçar a penha, é poderosa
para fazer milagres e maravilha. É poderosa para desfazer toda artimanha, todo sofisma, tudo aquilo que possa ser contrário à felicidade, à bênção, à alegria e à vitória dos teus servos. Basta uma palavra. Eu queria que você simplesmente nessa noite apoderasse da palavra de Deus e dissesse para você mesmo: Senhor, eu quero experimentar na minha vida a palavra de fé dita pelo Senhor, para que eu viva coisas extraordinárias. Aleluia, coisas extraordinárias. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha, se você apoderar dessa palavra, coisas extraordinárias vai acontecer na sua vida. Aleluia, glorifica a Deus. Levante suas mãos aos céus. Glória a Jesus. Vamos fazer parte da comitiva dos amigos do centurião. Vamos fazer parte da comitiva dos amigos do centurião, que deram testemunho, deram aquela palavra e voltaram e chegaram na casa do centurião e conferiu e perguntou: como é que está o servo teu? Curado. Pois é, foi exatamente quando Jesus disse uma palavra, o servo ficou curado. Aleluia, aleluia. Levante sua mão aos céus. Eu acredito, eu tenho fé para receber o que é de fé. Eu acredito que a minha fé é suficiente para viver uma experiência extraordinária de Deus na minha vida. Eu tenho fé para dizer que a sua fé é suficiente para você viver uma bênção, um milagre, uma notícia agradável, uma bênção especial para você no dia de hoje. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem tu concedeste toda a autoridade nos céus e na terra. A tua autoridade é plena, é total, Senhor. Tu tens autoridade sobre o cosmos, sobre o universo, sobre as potestades, sobre os demônios. Tu tens autoridade sobre as estrelas, sobre o cosmos, Senhor, sobre o sol, sobre a lua. Tu tens autoridade sobre o mar, sobre a vegetação, sobre os animais. Tu tens autoridade sobre cada pessoa em particular, sobre as nações, e em particular tu tens autoridade sobre essa igreja e sobre cada um dos teus filhos presentes nesse santuário. Aleluia, aleluia. Que a tua autoridade promova em nós aquele sentimento, aquela admiração, aquela expectativa, aquela alegria de coisas extraordinárias, extraordinárias. Aleluia, aleluia. Basta uma palavra para você sair daqui abençoado e alegre, transformado e feliz, porque a palavra de Deus é poder para fazer maravilhas no coração do homem. Amém, Jesus.